Olá! Estamos começando mais um Alê Simões Cast, o podcast oficial do Épico Mundo Jurídico, onde eu tenho a grata satisfação de entrevistar os operadores do direito de alta performance. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que vem se destacando, uma concursada, uma procuradora, uma pessoa que tem um curso que está bombando na internet relacionado à aprovação em concurso público e que tem um currículo aqui fantástico, né? Doutora Juliana dos Reis Santos. Antes de passar a palavra para ela, eu preciso trazer o currículo, né? Então, doutora Juliana é gaúcha, natural da cidade de Camaquã, terminou a faculdade de Direito pela URGS no ano de 2007. Vejam, já durante a faculdade ali ela já passou no concurso do Banco do Brasil e quando terminou a graduação veio a ser aprovada no concurso como advogada do Banco do Brasil. Não parou por aí, continuou estudando. 5 anos depois passou no dificílimo concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Além da sua carreira jurídica, ela vem também cursando aí outros cursos que credibilitam e que fazem com que ela se torne uma grande professora. Então, ela fez a pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera, depois a pós-graduação em Advocacia Pública pelo IDDE do Ius Gentium Quanbright, em Coimbra, Portugal, fez a pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade Estácio de Sá, fez depois o curso Master Coach pelo IGT Coaching, especialização em Coaching de Carreira, Business and Executive Coaching e especialista em Coaching para concursos públicos e em carreiras públicas. Atualmente ela criou um método chamado CAJU, Conquiste a Aprovação em Carreiras Jurídicas, e vem bombando na internet, né? Auxiliando milhares de pessoas em todo o Brasil a conseguirem uma aprovação na carreira. Isso é fantástico. E por fim escreveu 2 obras aí que são também muito, muito boas para a leitura que a gente recomenda. Todo Mundo Merece um Coach é uma das obras e a outra obra chamada Mulheres Extraordinárias. Doutora Juliana dos Reis Santos, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Me sinto honrado de ter a tua presença hoje aqui, de poder contar contigo e de a gente poder ter um bate-papo gostoso, tranquilo e leve no dia de hoje, trazendo um conteúdo aí que eu tenho certeza que vai abrilhantar os nossos ouvintes. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui, né? Ter sido selecionada como alguém que pertence ao mundo épico jurídico, então fico muito feliz. Primeira vez que estou gravando o podcast, estou um pouquinho nervosa, mas realmente é muito legal e parabéns por essa iniciativa, né, de trazer esses conteúdos. E não só a questão jurídica, mas também a vida por trás do profissional que atua na carreira jurídica, que é muito desafiadora. Sim, não, é importantíssimo. E a gente vem pesquisando operadores na área do direito. E eu tive a grata satisfação de te encontrar nas redes, né? Aí eu analisei o teu perfil, verifiquei os teus vídeos, as tuas aulas, a tua iniciativa, a tua carreira jurídica que é brilhante. Eu disse assim, eu preciso entrevistar essa mulher. Eu quero falar com essa mulher. Eu quero saber como é que ela fez toda essa situação aí, porque é sucesso, né? E sucesso a gente tem que se inspirar. Sucesso inspira as pessoas. E hoje a gente aqui vai conversar bastante. Doutora Juliana, conta um pouquinho pra gente como é que começou esse teu início no direito. Foi a tua primeira opção? Ou tu já foi para uma outra faculdade e depois foi pro direito? Ou não? Tu já sabia desde o início, não, eu vou fazer direito porque eu quero a carreira jurídica. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Então, foi uma decisão bem democrática. Aos 12 anos, meu pai decidiu que eu ia fazer direito. Ô, Até ele comprou um apartamento aqui em Porto Alegre, me levou para conhecer a URGS, né? E que falou: legal. olha, se tu passar em direito, vai morar aqui perto da faculdade, vai fazer aqui. Só não me disse que tinha que estudar muito para passar naquela faculdade, mas tinha que ser naquela, porque era perto do apartamento. Sim. E eu nunca tive dúvidas, assim, né? Ele falou, eu fui ver o que era direito, mas ele, desde os 12 anos, eu sempre disse que ia cursar direito. E o grande desafio, na verdade, não foi uma paixão pelo direito que se desenvolveu depois, né, durante a Sim. faculdade e até hoje, mas, na verdade, foi o desafio. Porque, como tu falaste, eu sou do interior, sou de Camaquã, mas eu queria morar na capital. Já tava pensando nisso. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhava na fábrica junto com meu pai, e ele me deu 2 opções.
ou tu passa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em Direito, e aí eu Sim. te autorizo a ir morar sozinha na capital, ou tu passa na outra faculdade que tinha, né, que é uma cidade vizinha de Camaquã, e eu continuaria morando em Camaquã, e trabalhando com ele e viajando todos os dias para fazer a faculdade. Aí tu... Desafio proposto, desafio aceito, né? E ali acho que começou algumas coisas alguns valores que me guiam até hoje. Um deles é o desafio, né? Pensando agora, eu percebo, né, o quanto muitas das decisões que eu tomei na vida, os caminhos se abriram por eu ter sido desafiada e por ter aceito esses desafios. Esse foi um dos primeiros. Sim. E sim, eu tinha 17 anos, eu trabalhava à tarde e eu baixei a cabeça e comecei a estudar. Nem tinha cursinho na minha cidade. Eu estudava por fascículos de uma revista que a minha mãe comprava. Puxa, que E eu legal. passei logo na primeira tentativa. Poxa, isso já mostra aí uma alta performance e um engajamento nos estudos. E aí já vem a próxima pergunta que eu queria trazer. Tu entrou na faculdade e a gente sabe que o início da faculdade de Direito ele não é, vamos assim, não é motivador, né? As cadeiras no início são muito teóricas e a gente às vezes até pegar o gosto pela faculdade, pelo estudo jurídico em si, demora um pouquinho. No teu caso, e até porque durante a própria faculdade tu veio a ser aprovada no concurso para o Banco do Brasil. Tu já entrou e, né, passou na URGS, que é uma das faculdades mais difíceis do Brasil. Durante a faculdade tu já então estava em alta performance, já era uma aluna nota 10. Como é que foi teu desempenho nesse período aí? Sim, eu era. Confesso que eu sempre fui muito CDF. Inclusive, sofria bullying no colégio por causa disso. O que não atrapalhou em nada a minha vida, graças a Deus. E eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei muito de estudar. Então, sempre tirei notas altas na faculdade, fui laureada com muito orgulho. E, eu gostava de estudar. Então, o mundo do direito era um mundo novo para mim, as obras que eram apresentadas, o próprio início da faculdade eu achei muito interessante, né? Que era uma parte bem histórica, eu gostava, sempre gostei muito de história. Ah, legal. E foi assim, só eu, né, na minha família sou formada em Direito, depois depois uma prima também, mas não tinha ninguém, né, de formação jurídica, Uhum. e eu me sentia muito atrás, isso é um detalhe, né, me sentia muito atrás, porque é muito engraçado, porque assim, quando eu passei na URGS, né, eu fui a única na cidade, em Camaquã, eu fui a única a ser aprovada naquele ano. E lá eu era Destaque. era destaque na cidade, né? Era destaque, saí no jornal, né? O colégio lá usou meu nome e tal. Meu pai era super orgulhoso de mim, minha mãe também. Que legal. E aí eu chego aqui em Porto Alegre e todo mundo ali tinha passado na URGS também. Sim, sim, sim. E aí todo mundo, antes, perante os meus, né, conterrâneos, eu era o máximo porque eu tinha passado na Federal, mas perante os meus colegas, todo mundo ali, então eu era só mais uma, né? Isso é um baque, também é a cultura, né? Quem tem oportunidade de ter conhecimento na capital, colégios melhores, né? Sim, Que eu não sim. tive porque não tinha. E eu me lembro de uma coisa assim que... E outras pessoas, né? Vinham de famílias. Pai era juiz, a mãe era procuradora. Sei que, o que teu pai faz? Meu pai tem uma fábrica de embalagens plásticas com muito orgulho. Ah, legal, legal. Então não Pesado. tinha né? Não tinha nenhum conhecimento. Eu comecei do zero mesmo. E Tá. também outras coisas que me desafiavam muito. Chegava aqui, né? Eu falava inglês, né? Aquele inglês do interior. Era formada e tudo, mas não falava muito bem. Mas aqui o pessoal falava francês, italiano, espanhol, alemão, né? E eu falo inglês. E isso foi uma coisa também que me desafiou muito, né? Comecei também a estudar línguas, né? Cheguei quase a me formar em francês. Estudei francês, estudei italiano, melhorei meu inglês. E essa é uma coisa que depois, né, com os conhecimentos, né, os cursos de desenvolvimento pessoal que eu fiz, né, agora, que eu tenho feito bastante, uma coisa também uma coisa que eu sigo muito, assim, para mim. Em que mesa que a gente tá, Sim. né? Procura sempre ser a pessoa mais burra da mesa. Se tu é a pessoa mais inteligente da mesa, tu tá na mesa errada, porque tu não tá mais aprendendo nada naquela mesa. Então, isso é uma constante na minha vida, né? É desafiador, a gente sai da zona de conforto, porque a gente quer ter domínio das coisas, quer chegar e saber o que falar, mas muitas vezes chegar num lugar em que todo mundo sabe mais do que tu é até melhor. Ah, é interessante. Já é um bom início de mindset aí pra gente começar e já trabalhar no dia de hoje. Doutora,
terminando a faculdade ali, né? Já era aprovada no concurso do Banco do Brasil e surgiu o concurso para advogada do Banco do Brasil. Como é que foi? Passou rapidinho? Foi rápido a aprovação? Como é que conta para nós rapidinho como é que foi isso aí? Teve a coincidência, né? Me formei no início do ano e no final do ano teve essa seleção no Banco do Brasil para advogado do Banco do Brasil. E era uma prova nacional, fui uma das primeiras colocadas, só que era composta de 2 etapas. Tinha essa prova, né, jurídica ali, que nem um concurso normal, e depois tinha uma entrevista. E aí não havia uma classificação geral, né? Quem passava nesse processo seletivo estava apto, então qualquer cargo de advogado que abrisse no banco em todo o país, só poderia participar as pessoas que tivessem passado nesse processo. Eu passei, só que eu tinha pouco tempo de banco. E aí, como não tinha uma classificação, era por uma pontuação do banco de talentos interno do banco, e o que pontuava lá era tempo de banco, né, funções exercidas, né? E eu recém tinha entrado no banco, né? Eu era caixa, né, nunca tinha exercido nenhuma função, então sempre que abria, né, tinha vários concorrentes na minha frente com uma pontuação mais alta. E eu fui atrás de fazer cursos dentro do banco e tal. E aí, quando já estava, né, perto do vencimento, eu comecei a me inscrever para todos os estados do Brasil. Sim. E para não perder realmente a chance. E aí eu fui selecionada para ir para Cuiabá. Aí eu me mudei para o Mato Grosso, fui para Cuiabá e foi um grande desafio e que eu percebo olhando para minha trajetória nos concursos, né, e tudo que aconteceu depois disso, foi uma decisão que eu acho que assim, um divisor de águas. Que eu acho que se eu não tivesse tido a coragem de ter ido para o Mato Grosso, Sim. uma cultura diferente, uma temperatura bem diferente. Quente. Eu, como boa gaúcha, adoro um frio. É um frio, uma chuva, né? Me lembro lá que teve um ano lá, o ano 2010, ficou de março até outubro sem chover. Eu sonhava que estava chovendo. Mas é legal, eu acho que a gente tem que estar sempre se colocando fora da zona de conforto. E eu percebo que se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu já não teria passado no concurso, né, da Procuradoria do Estado. Porque como eu fui acompanhada, né, pelo meu ex-marido, que também era do banco, pediu transferência, se ele também não tivesse ido, ele também não teria estudado e depois passado na próxima seleção de advogado, né? E isso tudo mudou a minha vida na época, né? Porque estando lá, eu comecei a estudar mais. Às vezes eu penso que se eu não tivesse aceito esse desafio, e não foi uma decisão fácil, né? Não foi uma decisão fácil. E longe da família, dos amigos, sim, né? Sim, nunca tinha morado fora do estado. Não foi uma decisão fácil. Mas aquela decisão me permitiu me focar mais nos estudos, que eu acho que aqui perto da família, né, na zona de conforto, ali talvez eu não tivesse me dedicado tanto quando eu me dediquei por estar lá, porque eu queria voltar. Então, eu acho que isso foi realmente definitivo. E depois legal, a trajetória te auxiliou, né? Te colocou numa zona que não te deixava na zona de conforto e que tu acabou, não, já que eu tô aqui longe, vou focar mais nos estudos. E aconteceram várias coisas lá nessa trajetória, né? Ou portas abriram. Porque lá eu conheci que foi meu chefe, né? Que depois, acho que atualmente ele é executivo do banco e ele cresceu dentro do banco. E, inclusive, eu, né, através do meu trabalho, né, o trabalho dele ganhou destaque porque eu cheguei lá e vi uma oportunidade de atuação que era execução de crédito rural. Legal. Que quem devia lá no Mato Grosso eram os gaúchos, né? Gaúcho, catarinense, paranaense. Eles diziam assim, que só uma gaúcha para vir aqui conseguir tirar dinheiro desses gaúchos. E ali eu comecei a mexer com execução de crédito rural e achei achei um assunto interessante, né? E fazia execuções nas fazendas e falava com os oficiais de justiça, né? E o pessoal dizia que eu era a rainha dos oficiais de justiça. Os oficiais de justiça me adoravam. Porque as execuções estavam lá paradas há muito tempo, mas eram pequenas coisas que tinham que ser feitas, né? E eu peguei aquilo e comecei a fazer. E aí se criou uma carteira de execução de crédito rural. Me lembro que eu fiz acordos de 58 milhões. Puxa. Então, foi um trabalho que realmente teve um destaque, né? Aí o doutor, né, doutor Max, que era meu chefe na época, e ele virou gerente geral do jurídico no Rio de Janeiro. E nessa fase eu estava estudando para o concurso da Defensoria Pública aqui no Rio Grande do Sul, fui até a prova oral, e aí surgiu a oportunidade, né, de eu ir para o Rio de Janeiro. E aí, né, mandei mensagem para ele, né, quando não fui aprovada, né, na Defensoria Pública, mandei mensagem para ele e ele disse que
que boa notícia! Porque eu continuava no banco. Vem pro Rio. E aí eu fui pro Rio de Janeiro. Ah, que legal. E como é que foi morar no Rio? Quanto tempo tu morou lá? Ah, no Rio foi menos de 2 anos, né? Foi um ano, porque eu já, quando eu me mudei para o Rio, foi bem entre a fase objetiva e a fase discursiva da Procuradoria do Estado. Tá. Eu me lembro que a gente achou o apartamento, eu fiquei lá um final de semana no apartamento sem luz, estudando. E aí foi 1 ano e meio. Então, assim, foi interessante que, assim, até agosto eu só estudei, aí depois de agosto eu fui aprovada no BGE, e aí eu sempre digo, graças a Deus, eu levei 1 ano para ser chamada, porque eu tava no Rio de Janeiro, queria aproveitar. Sim, sim. Legal, eu acho que não sei, a gente, né, tem o sonho ali das novelas, Claro. de ver ali as novelas, né, de Manuel Carlos e tal, e quer morar ali no Leblon, Ipanema. E é bom, né? Eu acho que foi um bom momento na vida, assim, né? Eu acho Sim, que foi sim. uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu fiz, mas é que gaúcho é um bicho teimoso, a gente gosta daqui, né? Não, é verdade. A gente gosta bastante da nossa terra, da nossa cidade, aqui, da nossa Uhum, cultura. E a gente costuma dizer que o melhor realmente é voltar para casa, né? exatamente. Doutora, conta para nós como é que foram as fases do concurso. Vamos lá, a tua trajetória, ela é baseada aqui em momentos bem fortes de uma alta performance nos estudos, né? Entrou na URGS, pô, não é qualquer um que entra, Uhum, foi laureada, durante a faculdade de Direito foi aprovado no concurso público do Banco do Brasil, uhum, no final da faculdade aprovada como advogada do Banco do Brasil, uhum. e depois, mais à frente, chegou a ser aprovada como procuradora do estado do Rio Grande do Sul. Chegou no concurso do estado, tu já estava tranquila, esse aqui eu vou passar, tava com a mão nas costas. Como é que foi o desenvolvimento desse concurso e onde é que tu sentiu dificuldade? Ou foi fácil passar? Conta pra nós essa experiência. Não, nada é fácil, eu acho que essa é a graça, né? Ah, Então, quando eu passei na PGE, eu vinha da minha pior derrota, né? Que foi a reprovação, digo reprovação com louvor na prova oral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. legal. E foi difícil, né? Porque foi assim, dessa reprovação na prova oral, a prova objetiva foram 2 meses, tá? Quando eu entrei com recurso e tal da prova oral, né? Mas saiu ali, o recurso foi negado e o edital da PGE saiu na mesma semana, né? E eu me lembro quando saiu aquele edital, eu falei, agora vai. Esse vai ser o último concurso que eu vou fazer. Mas eu chorava de raiva, sabe? Porque a reprovação na prova oral, ela foi assim, algo que travaria muitas pessoas de seguir no mundo dos concursos, tá? Poderia ter me travado também. Sim. Porque foi assim, foi com plateia, né? Foi ali no auditório da OAB, aqui em Porto Alegre. Tinha plateia e eu tive um branco total. Hum, O temor de todo concurseiro, né? Eu tive um sim. branco total. Até hoje, eu me lembro da pergunta, né? Era, candidata, o que é codicilo? E aí foi um sonoro cri, cri. Nossa. Até hoje eu sei o que é codicilo, mas na hora eu não lembrei. Que foi engraçado, porque hoje, né, é engraçado, né? Na hora não foi engraçado. Porque o último tema que eu tinha estudado antes de ir para a prova oral tinha sido sucessão hereditária. Tá. E quando eu fui, que a prova oral tu sorteia, né, o papelzinho, ele tem alguns Sim. temas, uma lista prévia e tu sorteia na hora. E aí a pessoa sorteou, eu sorteei, aí eles leram sucessão. Eu pensei, yes! Quando ele falou testamentária, eu pensei, não, Ferrou. ferrou. E aí, por eu saber que eu não era um estudo um dos poucos que eu não tinha me preparado, eu sabia que eu não ia saber, e aí eu fiquei nervosa, e aí simplesmente deu branco. E a cada resposta errada que eu dava, né, eu via as pessoas, né, tipo, era meio que uma vaia. Hoje eu penso assim, tipo, gol da Alemanha, sabe? Hum, A cada resposta errada parecia que assim, gol da Alemanha. bah. Imagina, o pessoal ali querendo não tava torcendo, né? Sim. Infelizmente, na hora, o Uhum. branco, o nervosismo, atrapalhou e isso eu te entendo, porque ao longo da carreira, uma das coisas que eu aprendi foi, Alexandre, respira fundo. É. Respira fundo e te acalma. Senta, te posiciona bem na cadeira,
que as informações vão vir. Só que isso eu aprendi ao longo. Veja, são 16 anos advogando, mais a faculdade. Isso eu fui aprender ao longo dos anos. No início, audiência, banca de TCC, tu fica muito nervoso. E isso é uma coisa que atrapalha. E até tu ter a consciência de desenvolver aquele estado de, agora eu controlo as minhas emoções, e a gente conseguir, com esse controle das nossas emoções, acessar as questões cognitivas e desenvolver, a vida vai nos ensinando e a gente está aí para isso. Doutora, para a gente continuar aqui, e até porque a gente está tendo um número de ouvintes no canal muito grande que não é da área jurídica. Isso eu tô achando fantástico, né? Meus tios, avós, madrinha, até um beijo para toda a família aí que vem escutando e assistindo o podcast aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu costumo dizer para meus convidados, já estão famosos aí em 2 estados, com certeza, né? E o pessoal gosta, me manda feedback, eu fico muito feliz. Conta pra gente o que faz um procurador do Estado. O que é esse cargo público para as pessoas que não são da área do direito e principalmente quem é estudante, está iniciando a faculdade, entender e compreender o que faz um procurador do Estado. Essa é uma tarefa muito difícil na qual eu me empenho a minha carreira inteira, porque as pessoas não sabem. Durante a faculdade também, foi logo no finzinho ali que eu fui descobrir a carreira, né? Hoje em dia já se fala um pouco mais. E a nomenclatura, ela também não ajuda, né? Sim. Não ajuda. Bom, o procurador do Estado, ele nada mais é do que o advogado do Estado, tá? Ele vai atuar representando o Estado em todas as ações que forem ajuizadas contra o Estado e também vai atuar em todas as ações em que o Estado for o autor, né? Perfeito. Eu digo que a nomenclatura não ajuda, porque procurador do Estado, né? Esse advogado do Estado. Aí a pessoa pensa, o procurador da República é o advogado da União. Não. O procurador da República é um membro do Ministério Público Federal. Sim. E se tu for pensar, e quem é? Aí tem uma reportagem lá sobre algum crime, aí se pronunciou o Procurador-Geral de Justiça. Aí já ligam lá, Juliana, teu chefe. Não, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. É verdade. Não, a nomenclatura, ela, para quem não é da área do direito, ela dificulta, sem dúvida, né? Aí tu vai pensar assim, e a União? Não, a União tem o advogado-geral da União, né? Então... E o Procurador Federal, enfim. Mas isso até hoje é muito engraçado. Dos casos, né, de maior dificuldade, maior desafio que eu enfrentei na PGE, e eu me lembro que foi sempre junto com o secretário de obras na época. E aí, depois deu tudo certo e tal, ele fez um ofício para agradecer, fazia várias reuniões com ele fez um ofício para agradecer, agradecendo. Doutora promotora Juliana dos Reis Santos. Eu vou dizer o quê? Tudo bem. Tudo bem, né? Acontece. Doutor, entrando aqui no nosso ponto jurídico da entrevista, onde a gente traz informação aos nossos ouvintes, né? A gente vai entrar aqui no tema 793 do STF. É um tema interessante. É um tema que fala sobre a questão da competência na distribuição das ações que versam sobre o debate de medicamentos. E existe uma grande dificuldade dos colegas advogados, né, em compreenderem a situação. E aqui eu trouxe alguém não mais do que expert para responder e para deixar bem claro. Então, quem escutar o podcast e advoga na área ou está pensando em advogar nessa área de medicamentos, vai ter que escutar essa resposta muito bem explicada pela doutora, que vem a questão. Como é que eu faço? Eu tenho uma ação de medicamentos, né? O medicamento a pessoa não tem como comprar, ela vai ajuizar uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul, contra a Prefeitura de Porto Alegre, ou vai ajuizar contra a União Federal? Contra qual ente ela deve ajuizar o processo? E como é que ela faz para descobrir, como ela faz para desenvolver uma conclusão que possa ser mais assertiva no momento do ajuizamento dessa ação? Como é que funciona isso aí? Então, o correto, né, deveria ser, o processo deveria sempre ser ajuizado perante o ente que tem a competência administrativa para aquele medicamento,
Ah, Tá. um detalhe aqui. Exatamente. Primeira a gente está coisa, falando então. de competência administrativa. Perfeito. Ou seja, cada medicamento tem um. Como é que é o nome da lista? Então assim, a gente chama assim, assistência farmacêutica, tá? Tá, Cada medicamento tem classificado em o componente estratégico, especializado e componente básico da assistência farmacêutica, tá. tá? Quando eu falo que cada ente tem a sua competência administrativa, isso não é apenas uma competência administrativa, não é apenas, tem que ser o município responsável por esse medicamento, o estado por esse e a União por esse. Essa competência administrativa ela reflete a competência orçamentária. Ah, E, importante e isso. quando, né? E aí, infelizmente, o grande problema que nós temos, né? O judiciário sempre teve uma interpretação correta, de certa forma, no sentido de que a responsabilidade pela saúde, né? A competência pela saúde é a competência comum Perfeito. dos três estados, dos três entes, desculpa. E o que refletiria numa obrigação solidária. A gente Uhum. sabe, a obrigação solidária Todos respondem. todo mundo responde. No entanto, houve aí essa decisão do tema 793 do STF, que para o Estado, num primeiro momento, foi um grande divisor de águas. A gente teve ali, graças a Deus, assim, um olhar mais para essa questão das competências e essa consequência da orçamentária, né? Então, teve um olhar ali mais acurado do STF no sentido de reconhece que a competência é comum, que é a obrigação solidária, no Tá. entanto, que os juízes deveriam direcionar a execução, o cumprimento da obrigação para o ente que tivesse a competência administrativa, tá? Hum. Isso teve, a gente considerou e por algum momento uma grande vitória, né? Sim. Porque os medicamentos mais caros, né, e principalmente os oncológicos, eles são de competência alto custo, os oncológicos, eles são de competência da União. Todo medicamento oncológico é de competência da União e são os Entendi. mais caros. E quando é ajuizado contra o Estado, e de qualquer forma, o o judiciário sempre fazia? Quando reconhecia que era da União, só determinava o bloqueio dos valores na conta do Estado, né? E determinava assim, quando reconhecia, né, que a competência era da União, determinava que o Estado fosse atrás do ressarcimento administrativo. No Tá. entanto, esse ressarcimento administrativo ele não é tão simples quanto parece. E isso tem uma Ah, consequência orçamentária no Estado, né, grave, grave, complexa. né? Exatamente. A Procuradoria Geral do Estado, né, a PGE, ela tem feito, né, até inclusive no setor onde eu estou nesse momento, tem uma força-tarefa, né, que está sendo ajuizado, né, vários processos de ressarcimento contra a União e estamos, graças a Deus, conseguindo recuperar muito dinheiro, né, para o Estado em razão desses medicamentos em que fomos obrigados a custear e que era de competência do Ministério da Saúde. Ah, Tá? Isso aí é perfeito. né, uma grande atuação aí, né, uma grande vitória que a PGE tem aí para o Estado. Muito bom, muito E bom. como saber, né, qual é o medicamento, né? Então, assim, tem uma lista, se chama RENAME, Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, que é a lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS, tá? Tá. E lá vai dizer se aquele medicamento é do componente básico, que aí é a competência dos municípios, especializado ou estratégico. O estratégico é de competência da União, Tá. tá? E o especializado aí tem várias categorias, né? E algumas são do Estado, outras são do município e outras são da União. E essa questão, ela é realmente importante tocar nesse assunto, porque, principalmente, esses medicamentos que estão nessa lista, teoricamente, está ali a competência, né? E deveria ser Sim. respeitada. Só que tem os medicamentos fora da lista, Pois é, essa é a pergunta que a gente que fazia. são a maioria dos E quando medicamentos. eu tiver um medicamento que não tá na lista, doutora, contra quem eu ajuizo a minha ação de medicamentos? Exatamente, por favor, contra a União. Contra a Ah, União. sim, Mas sim. por que contra a União? Porque é o Ministério da Saúde. A lei do SUS, que é a Lei 8.080 de 1990, Sim. no artigo 19, que determina que é o Ministério da Saúde que tem essa competência em analisar as novas tecnologias, né? Então, analisar os medicamentos que ainda não Ah, estão padronizados e incorporar ao SUS. Tá? Então, essa competência é do Ministério da Saúde.
Por isso que os medicamentos que não estão ainda nessa lista, que ainda não são fornecidos pelo SUS, o ajuizamento deve ser feito contra a União. Ah, entendi. Tem uma resposta legal bem fundamentada e bem baseada. Então, Sim. o pessoal, aí em casa, né? Os advogados que estão ajuizando as ações erradas. Pegou uma ação de medicamentos, analisou lá a lista dos medicamentos, verifica se é competência do município, verifica se é competência do estado ou da União. Se o medicamento não estiver naquela lista, aí, por uma análise legislativa de que a competência é do Ministério da Saúde, ajuiza-se a ação contra a União. Perfeito. Exatamente. Entendi, resumi. Eu tenho certeza que tu em casa não vai errar mais, né? Seria bom que o STF também decidisse assim. Ah. Mas estamos tendo aí algumas decisões, não é bem uma reviravolta, né? Mas aquilo que teria sido, né, que se encaminhava para um final mais respeitando a própria competência administrativa da legislação sanitária. Que a legislação do SUS, uma vez estudando sobre isso, enfim, eu fiz uma monografia até sobre esse assunto, numa pós-graduação que eu fiz, a legislação do SUS no Brasil, ela é respeitada fora do Brasil, ela é elogiada, ela é muitas vezes imitada. Então, isso, legislativamente, administrativamente, o nosso sistema de saúde, ele é visto como exemplo em vários países que não tem uma legislação tão perfeita, tão bem estruturada como a nossa. Então, nós deveríamos, pelo menos o judiciário deveria nos ajudar a observar essa competência administrativa, né? Porque o principal problema é a questão orçamentária. Entendi. Porque os medicamentos oncológicos, os mais caros, né? E os medicamentos de alto custo, quando são do componente estratégico, enfim, a obrigação de fornecê-los é do Ministério da Saúde, que é quem tem o maior orçamento. Sem dúvida. E quando se tem um bloqueio judicial de um medicamento caríssimo, por exemplo, numa conta do Estado, né? A gente já passou, por exemplo, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, uma situação de calamidade, né, nas contas públicas. Sim. Foi uma época muito grave, né, de atuação, principalmente nessa área de medicamentos. E, por exemplo, e pior ainda quando é nas contas de um município, que tem uma arrecadação infinitamente menor do que a União, tá? Então, esse tema, ele teve agora uma reviravolta, uma nova decisão que suspendeu o que estava acontecendo. Diante dessa decisão, dessa determinação de que o juízo deveria encaminhar para o ente que tivesse a competência administrativa para cumprir a obrigação, isso repercutia em quê? Muitas vezes deslocamento da competência para a Justiça Federal. Sim. Então, houve uma grande enxurrada de processos na Justiça Federal, e aí o STF acabou decidindo que até a data que ele colocou como marco lá na decisão, é a tutela provisória incidental 1234, que não era mais para haver essa mudança de deslocamento de competência. Onde tivesse sido ajuizado, deveria permanecer até que eles finalizem o julgamento do tema. Então, aguardamos cenas dos próximos capítulos. Entendi. Eles viram que estava começando a migrar muito o processo da Justiça Estadual para a Federal, e até a Justiça Federal ela tem menos servidores, menos juízes, a máquina, tecnicamente, ela é menor, né? Muito embora tenha maior arrecadação, aí eles vai dar um impacto lá, vai dar um problema, vamos segurar por um pouquinho de um tempo. Bom, beleza. Doutora, durante a tua trajetória como procuradora do Estado, um caso que te impactou, que tu atuou e que tu disse assim, cara, esse caso fez diferença na minha vida, é isso que me chamou a atenção. Poderia contar pra gente algum caso como procuradora que te trouxe um pensamento assim, cara, isso aqui foi importante eu ter atuado? O caso mais desafiador, né, mais difícil, mas ao mesmo tempo que foi do qual eu mais me orgulho, foi quando eu atuei em vários processos, tanto de reintegração de posse quanto de desapropriação, mas que foram essenciais e definitivos para que se possibilitasse a duplicação da RS 118. Ali em Sapucaí, Esteio, Gravataí. Sim. Foi realmente algo bem complexo,
Atuei muito também no Centro de Conciliação e Mediação, que é um centro que a PGE tem, né, que possibilita esse diálogo entre vários órgãos da administração direta. Então, atuava junto com o secretário de Obras, de Transportes, fiz reuniões com a nossa Brigada Militar, atuava junto com o DAER também, né, fazia muitas reuniões com os juízes nas comarcas, né, porque era uma operação bem complexa, né, quando a gente teve que realmente mobilizar tudo para cumprir as reintegrações, as desapropriações. Realmente foi um trabalho bem desafiador, foram muitos processos, muitas reuniões, mas é legal. Quando eu ando lá na RS 118, eu penso contribuir para isso. Ah, Isso é um legal. grande papel, assim, de bastidor que o procurador do Estado faz. Então, a Procuradoria do Estado, e a gente, na faculdade, a gente não tem muito esse contato, esse conhecimento, né? Então, Sim. o procurador de Estado, ele faz um trabalho de bastidores junto com as secretarias dos estados que possibilita a execução de políticas públicas. Ah, Isso eu legal. acho que é o grande papel, né? A grande função do procurador de Estado. Claro, a gente atua no contencioso também, mas o Sim. objetivo, né, é sempre esse, né? Possibilitar, viabilizar a execução de políticas públicas. Que legal, legal, legal. Muito interessante esse teu caso, muito interessante essa tua explicação aí. Uhum. Mas continuando aqui a nossa épica entrevista, doutor, agora a gente vai mudar um pouquinho de cenário, né? E vamos começar a entrar em um outro tema. Bom, já há alguns anos atuando como procuradora, né? O que que te fez olhar no horizonte e disse assim, agora eu vou começar a dar aula. Agora eu vou também trazer mais uma nova função para minha vida. Eu vou virar uma professora, vou entrar nesse universo digital. Como é que foi a elaboração desse processo? Então, acho que foi tudo, foi uma construção. Primeiramente, tanto na minha atuação quando eu era advogado do banco, depois na PGE, eu recebia muitos feedbacks espontâneos dos estagiários e Uhum. estagiárias, né? Doutora, a senhora é a única que para nos ensinar. Nossa, doutora, como a senhora conseguiu? E aí, tá, e aí eu passava, começava a estudar, queria estudar para concurso, aí passava na OAB, e aí pedia algumas dicas e tal, e eu dava aquela ajuda ali, né? E sempre torcia, né? E aquela coisa, né? Muitas vezes a gente tá na dúvida se a gente continua num caminho ou não, se o que a gente tá fazendo da nossa vida tá certo ou não, mas muitas vezes a gente não percebe, mas tem pessoas se inspirando no que a gente está fazendo. E Ah, eu fui percebendo isso, né? E fui recebendo esse feedback e tal. E uma coisa que eu acredito, né? Como eu te contei, toda a minha trajetória, tudo que eu conquistei na minha vida até hoje foi por causa dos estudos. sim. Então, assim, eu acredito que os estudos é um grande fator de transformação social. Então, eu acredito no estudo como um fator empoderador, tá? Perfeito. Quando eu comecei a descobrir os caminhos do coaching, né? E eu pensei, primeiramente, eu gostaria de trabalhar com o empoderamento feminino. Mas eu ficava pensando, tá, mas com empoderamento feminino, mas empoderar as mulheres com o quê? Com que ferramenta? Então, eu realmente alinhei essa minha vontade, né, de ajudar outras mulheres através do meu conhecimento. Meu conhecimento era o quê? Estudar. Sim, sim. Desde que quando eu estudei para o vestibular, né, eu sempre me considero uma autodidata, sempre gostei muito de estudar, né, vi que tinha ali um método e comecei, né, a realmente usar isso para empoderar outras mulheres. Porque o concurso público, a não ser que, assim, é dos raros, uma das raras situações que possibilita a pessoa sair da classe C para a classe A em um dia, né? No Sim, dia da sim, posse. sim. Né? A Sim. não ser que a pessoa ganhe na Mega Sena, né? Mas estudar para o concurso público não é que seja fácil, é um pouquinho mais fácil do que ganhar na Mega Sena, né? Mas possibilita isso. E isso foi uma coisa que eu comecei a me dedicar muito, porque uma situação pessoal minha, né? Eu acabava vindo de uma separação e também olhando para as outras mulheres, para as outras pessoas. E eu vejo que dos assuntos, assim, uma das coisas que prendem pessoas, prendem mulheres, né? Em relacionamentos abusivos, tóxicos, né? É uma dependência emocional, mas que ela não é só emocional, ela vem de uma dependência financeira. E aí vem o Hum. empoderamento através dos estudos. Ah, legal. Então, eu vejo, já presenciei algumas situações, não aconselho ninguém a se separar, mas já vejo muitas situações em que a mulher está presa num relacionamento porque ela realmente depende financeiramente do marido.
E o Sim. estudo empodera, né? Eu vejo muitas as mulheres percebem que se elas estudarem, e a carreira jurídica é uma carreira que realmente, né, é bem remunerada, principalmente nossos concursos públicos. Eu sempre falo, Sim. as carreiras jurídicas são os concursos mais bem, os cargos mais bem remunerados no serviço público do Brasil. E só quem é formado em direito pode fazer. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Não, mas legal. Doutora, continuando aqui na trajetória dos concursos aí, e hoje a doutora tem um curso, né, que prepara alunos para concursos públicos. Uma pergunta, assim, bem objetiva. Quais as principais habilidades que tu verifica e que são necessárias que o aluno tem que ter para ser, principalmente, teu aluno e para ser um concurseiro de alta performance? Porque assim, a gente até no nosso bate-papo informal estava conversando e eu, como já ministrei aí mais de 5 anos aula na pós-graduação, nas questões de direito tributário, eu pude observar que numa turma a gente não tem lá 40 alunos, a gente não tem 40 gênios, né? A gente divide a turma, não vou falar em percentuais, mas a gente tem o pessoal que tem uma facilidade maior, tem o pessoal que tem uma dificuldade maior e tem o pessoal que não tá nem aí. Tu vai lá, tu sabe que o pessoal não tá nem aí. Quando o pessoal chega já para ser o teu aluno, ele já tem um outro foco, uma outra determinação. O que tu verifica nos teus alunos? O que são as principais habilidades que tu identifica e tu diz, esse aqui vai ser um cara de sucesso, esse aqui vai ser aprovado, esse tem as habilidades necessárias. Quais são essas habilidades? Vamos lá. Primeiramente, foco, né? Tá. A pessoa tem que ter foco. Para ser aprovado no concurso público, eu sempre gosto de fazer a analogia do concurso público com o relacionamento. Uhum. A pessoa tem que ser fiel, senão não vai dar certo. Ah. Por quê? O que acontece? Porque quando eu falo de foco, tem que escolher uma área, né? Uma das carreiras jurídicas, de preferência das carreiras jurídicas, e dentro delas algumas, uma só ou algumas que sejam compatíveis o estudo. Perfeito. Tá? Então, assim, o concurso ele é que nem um relacionamento. Se quiser pegar todo mundo, não vai ficar sozinho. Boa analogia, doutora. Boa Viu? analogia. Então, assim, se quiser fazer todos os concursos que aparecerem, né, que é o famoso atirar para todos os lados, e é por isso, né, por exemplo, da minha formatura até o concurso da PGE, que era realmente o que eu queria, foram 5 anos. Nesses 5 anos, eu fui infiel. Eu atirava para todos os lados. Eu queria fazer concursos de áreas diferentes. Então, a primeira coisa é o foco. E parece ser simples, mas não é. Eu oriento os alunos, né? Aí, o que tu quer? A pessoa escolhe. Mas daí sai um edital, aí aquela propaganda, aquela enxurrada, são tantas vagas e todo mundo vai fazer, aí as pessoas querem se inscrever e vai lá e se desvia, né? Começa a estudar matérias que vai aproveitar só para aquele concurso, mas que não vai aproveitar para o concurso que é o sonho dele, o concurso foco, né? E aí esses pequenos desvios de rota, quando tu vai ver, quando tu vai analisar a trajetória, né, dos alunos, eles estão fazendo várias retas finais, porque cada concurso diferente, que foge muito daquele núcleo de matérias, tem uma consequência. A pessoa para de estudar para aquelas matérias, né, do núcleo duro ali da carreira delas, vai lá estudar para matérias que não tem nada a ver, que não vão ser aproveitadas para outro concurso. Aí estuda de forma superficial, porque começa a estudar depois do edital, não aprofunda, não consegue passar naquele concurso e muitas vezes o que acontece? Aquele concurso que ela estava esperando, sai o edital. E aí ela tá atrás. Se ela tivesse se mantido fiel ali, buscando se especializar num grupo de matérias, né, do núcleo duro daquela carreira, ou de algumas carreiras que são compatíveis, ela já estaria preparada quando sair o edital foco dela, né? Só que foco é uma coisa difícil, né? A pessoa tem que ter meta. Eu sempre digo assim, quem tem meta tem foco. Quem tem foco tem poder. Então, eu acredito muito no poder das metas. E com relação a tentar identificar quem vai ser aprovado e quem não vai, tem um livro muito interessante, um dos primeiros livros que eu li, assim, quando eu comecei a estudar, né, coaching, foi Mindset, Carol Dweck. E lá ela fala uma diferenciação básica, né? O mindset fixo e o mindset de desenvolvimento. Para aí, deixa eu anotar isso. Mindset fixo
E o mindset de desenvolvimento. Desenvolvimento. O que é o mindset fixo? São as pessoas que acreditam que ou nasce com talento ou não tem talento e não vai desenvolver através do esforço. Tá? E quando a pessoa tem esse mindset fixo, é muito difícil que ela... são pessoas extremamente talentosas, tá? Mas assim, se ela precisar se dedicar com um esforço para desenvolver uma competência, pode ser que ela não consiga. Tá? Então, são aquelas pessoas que muitas vezes assim não se dedicam muito. Eu já, por exemplo, já presenciei, né, de amigos, colegas, enfim, que saíam de uma prova de concurso, né, e diziam aquela célebre frase: tava fácil, né? Se eu tivesse estudado, eu tinha passado. E eu acredito que é verdade. A pessoa é um gênio, a pessoa é talentosa, tem facilidade para aprender. Só que isso se repete em todos os concursos, ela diz de novo: se eu tivesse estudado, eu tinha passado. E aí tu pensa, por que não para e estuda, criatura? Sim. Por que não para e estuda? Porque a vida inteira ela teve facilidade. E aí a pessoa associa o esforço demais. Ah, não, mas aí eu tô dando um atestado de que eu preciso me dedicar mais para conseguir isso. E aí vem outras coisas, outras crenças. E se ela se dedicar demais e ela não conseguir? Porque a pessoa que tem um mindset fixo, ela trava perante um fracasso. Por isso que muitas vezes ela se boicota. Ela foi sempre considerada uma pessoa mais inteligente perante os outros, e ela sempre teve facilidade, só que quando ela se depara com um desafio que ela precisa se dedicar, que ela precisa estudar, treinar, né? Isso também se aplica muito aos esportes, treinar mais e não depender apenas do seu talento natural, e ela tem essa dificuldade, porque ela paralisa diante de um fracasso, né? O fracasso para uma pessoa de mindset fixo é um atestado de que aquilo não é para ela. E muitas vezes ela se boicota, não treina por ter esse medo de apostar em algo que não é certo. Já a pessoa de mindset de desenvolvimento é a pessoa que acredita que se ela se dedicar, né, com treino, repetição, estudar bastante, tiver um método, ela vai lá e consegue desenvolver a habilidade que ela quiser. Né? Eu sou dessas pessoas. E a gente pode ver alguns exemplos, né, de atletas, a gente vê isso muito nos atletas, assim. Então, é a pessoa que acredita que ela pode conquistar qualquer coisa que ela queira através do esforço. E esse tipo de pessoa, diante de um fracasso, ela tem um comportamento totalmente diferente. Ela percebe, beleza, eu não consegui. Mas o que eu preciso fazer para conseguir um resultado melhor na próxima vez? Essa pessoa é a pessoa que vai ser aprovada. Essa é a pessoa que vai suportar muitas reprovações e não vai desistir. E eu trabalho muito com isso, né? Com os meus alunos, né? Porque eu fui reprovada, sempre digo, fui aprovada 5 vezes, mas eu fui reprovada 21 vezes. Pois é, isso é uma das perguntas que eu ia chegar. O que tu fez? Porque, vamos lá, uma coisa que eu gosto de comparar e acho fantástico essa situação. Tu foi reprovada 21 vezes, tu estudou 5 anos até passar no concurso público que tu disse assim, agora eu me encontrei nessa carreira, agora eu vou ser feliz nessa carreira. E tu demorou 5 anos estudando. Hoje, depois de todo esse conhecimento, toda essa experiência, tu chega e diz assim, estuda comigo, vem ser meu aluno no meu curso, que eu vou te aprovar em apenas 1 ano. Eu acho fantástico, né? Eu digo, óbvio, eu me encontrei na carreira jurídica como advogado. É ousado. É ousado. Inclusive, as pessoas me xingam quando eu prometo isso, né? Dizem que eu estou apelando, mas é possível. É possível. Conta pra nós como é que foi essa experiência das 21 reprovações, né? E quais são as lições que tu tirou daí? Exatamente. Isso é uma das bases, né, do meu método, né? O meu método ele tem 3 pilares: o direcionamento estratégico, as estratégias de aprendizagem acelerada e as estratégias de inteligência emocional. São fundamentais. Tem muita gente muito inteligente que não tem inteligência emocional.
E aí não tem, né, qualidades como resiliência, persistência, né, em função justamente, né, dessa questão do mindset e também alguns processos de autossabotagem que as pessoas têm, que também é muito importante, né, trabalhar isso. Sim. Então, o que eu digo para os meus alunos? A reprovação ou a aprovação são resultados. E o que é um resultado? Um resultado é um feedback de comportamentos e estratégias adotadas. Quando a pessoa consegue entender isso, ela consegue olhar para a reprovação não como um fracasso, não um atestado. Foi reprovado, não tem chance, não é para ti concurso, vai fazer outra coisa. Não, a reprovação é um resultado. O resultado é o quê? Feedback dos comportamentos e estratégias adotados. E o que eu tenho que fazer a partir disso? Mudar os comportamentos e as estratégias que eu estava adotando até aqui para ter um resultado diferente. Né? Tem aquela célebre frase, né? Que loucura é querer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e obter resultados diferentes. Sim. Então, é isso que eu chamo de direcionamento estratégico dos alunos, né? Através do desempenho deles, de provas e simulados, eu passo uma lupa ali, faço o plano que eu chamo de plano de ataque, né? Que é atacar o quê? Atacar os seus pontos fracos, atacar as suas dificuldades. E através de cada prova e cada simulado, né, identificar quais são os pontos cegos da preparação e atacar diretamente neles. Para a cada simulado, a cada concurso, a pessoa buscar melhorar. Ah, interessante, interessante. Não, é que a gente sabe da dificuldade do tempo, e hoje em dia a gente tem uma situação na nossa sociedade que vem se desenvolvendo, que é a questão da ansiedade. Né? Tu aperta o botão, tu passa o dedo e tu alcança o negócio. Eu tô numa geração já, vamos dizer assim, mais experiente, mas eu olho pro pessoal das gerações que estão mais jovens, iniciando ali pelos 20 e poucos anos, e eu vejo que essas pessoas têm muito mais ansiedade. Né? É uma geração com muito mais ansiedade em querer resultados imediatos, em querer alcançar as coisas de uma forma imediata. O concurso é estudar, e a gente sabe que tem uma série de fatores. E muitas vezes, como tu mesmo falou, demorei 5 anos. E aí eu olho para trás e eu consegui desenvolver um método que eu consigo em um ano dizer para um segue comigo, gruda em mim, cola em mim que eu sou sucesso, né? E que vai dar certo, vamos embora. Mas show de bola. O que eu queria te dizer assim, tu falou que uma das grandes habilidades é o foco. Eu queria entrar um pouquinho em foco e disciplina. O que tu acha que é importante a gente trabalhar nos conceitos de foco e disciplina, né? E o que é treinável para a gente poder conseguir passar no concurso público, né? Porque o foco, muitas vezes a pessoa é muito focada, ela tem um grande desejo por uma determinada situação, mas ela não consegue desenvolver a disciplina. O que tu trabalha nesse sentido para tentar fazer com que a pessoa aplique as questões de disciplina de uma forma mais precisa? Vamos lá. Uma das ferramentas que eu uso, ela se chama Rota da Jornada. O que é a Rota da Jornada? É colocar etapas, metas intermediárias para te alcançar o teu resultado. Legal. E eu acredito muito no poder das etapas intermediárias. Por quê? Porque assim como o concurseiro, qualquer atleta, qualquer pessoa de sucesso, ela tem que ter o foco não no objetivo final, apenas lá, pensar só no objetivo final, porque o objetivo final, ele assusta, porque ele é muito difícil. Se for pensar no concurso público, né, para as carreiras jurídicas, tem a prova. Primeiro que tem um edital enorme para estudar. Sim, tem um conteúdo programático que por si só já assusta muita gente. Então, tem uma área imensa de matérias para estudar, e aí vai ter prova objetiva, prova discursiva, né, se for juiz, sentença penal, sentença civil ou prova de prática processual, depois prova oral, alguns têm prova de tribuna ainda, depois tem prova de títulos, e ainda tem o número de vagas, enfim, né, depois um tempo para nomeação, né, e não quero assustar ninguém, às vezes tem o pós-aprovação, aí que às vezes tem alguns processos judiciais que as pessoas gostam de entrar para questionar o concurso, não. Então, são várias etapas, né, é um trajeto muito grande, quando tu pensa no resultado final, aquilo assusta. Então, eu digo sempre para as pessoas, né, e principalmente para as pessoas ansiosas,
comemorar cada passo, cada vitória. Eu sou a pessoa que comemoro cada vitória com os meus alunos, né? Legal. Então, por exemplo, tenho um aluno, né, que é um grande orgulho agora, que ele acabou de tomar posse como promotor de justiça de Minas Gerais. Foram 14 aprovações em prova objetiva e de Ministério Público e Magistratura, os concursos mais difíceis. Ele foi aprovado 14 vezes. Tá. E ele, assim como o meu exemplo e de outros alunos, eu sempre insistia, comemora cada vitória. E o que eu ensino para os meus alunos, o poder das etapas intermediárias. Quando você tem um objetivo muito grande, divide ele em várias etapas, tá? E o teu foco, e quando eu consigo fazer isso, eu consigo tirar o medo deles diante da trajetória toda até chegar à aprovação, né? Que trava as pessoas, que trava muito, que é uma dificuldade muito grande. As pessoas assim, ó, vão escrever no concurso e já começam a me perguntar como se preparar para a prova oral. Eu falo assim, filho, olha só, foca na tia Ju aqui. Você não tem esse problema ainda, tá? A prova oral é um problema que você não tem ainda. Então, não foca no problema que você não tem, foca no problema que você tem agora. Qual que é o problema que você tem agora? O simulado na semana que vem. Então, vamos focar no simulado da semana que vem? Qual que é o objetivo? Acertar quantos %? Então, é esse tipo de desafio que eu proponho para eles, né? Construir uma escada até o objetivo. Quando a gente faz isso, a gente tira o foco do objetivo muito grande que paralisa e coloca o foco da pessoa naquela pequena tarefa. Qual que é a pequena tarefa? Esgotar 20% do edital, acertar 30% no próximo simulado, para quem está começando, né? Depois, pequenos outros desafios, aumentar 10%, né? E aí, depois disso, olha ali quais são as matérias que tu está com mais dificuldade. Aí vê ali que tem uma matéria que está sendo calcanhar de Aquiles. Qual o teu objetivo agora? Combater isso, melhorar essa matéria. Esse aluno que foi aprovado 14 vezes era o tempo todo assim. Ah, fez uma prova, foi mal, o que te reprovou? Ah, foi processo penal. Ia lá e mudava a forma como estava estudando processo penal, ia lá e se aprofundava em processo penal. Depois identificava, não, estou pecando aqui em jurisprudência. Ia lá e melhorava aquela competência, aquela habilidade que ele via que estava faltando. Então, é o tempo todo isso, tá? Então, eu acredito que todos os desafios, né, tanto do concurso quanto outros desafios na minha vida, eu sempre pego e divido em várias partes e boto o meu foco naquela tarefa que eu tenho para fazer agora. Aquela etapa intermediária. Daí depois vai pro seguinte, né? Por que isso? Porque eu sempre digo, essa semana eu estava conversando com as alunas que estava tendo lá uma histeria sobre a prova oral, que elas estavam assistindo a prova oral desse aluno até, foi uma prova oral muito difícil, e que ele respondeu, eles e todas as pessoas que foram aprovadas responderam, assim, coisas que quando a gente está começando, ouvir uma pessoa responder daquele jeito assusta. Sim. E aí elas estavam se sentindo incapazes e tal, daí eu quase silenciei o grupo, né? Eu falei assim, só um pouquinho. Vocês não estão preparados para fazer essa prova oral. É por isso que vocês não chegaram na prova oral ainda. É por isso que vocês não chegaram nem na prova objetiva ainda. E eu falei assim, o aluno que chega na prova oral, ele não é o mesmo que começa a estudar para concurso. A Juliana que foi aprovada na prova oral da PGE não era a mesma Juliana que foi aprovada na prova objetiva. Então, o concurso, como qualquer desafio, qualquer projeto na vida, né, tu tem que ir respeitando o processo, tu tem que ser feliz nessa jornada. Tá? Acredito muito nessa felicidade durante a jornada. Tu tem que querer o processo. E o processo, tu vai ser aprovado no concurso e tu vai te transformando durante o processo. Então, eu digo assim, o conhecimento, ele é cíclico, vai agregando, vai aumentando. Conforme mais tu vai estudando, tu vai te tornando outra pessoa, mais preparada, tanto de conhecimento, né, quanto o conhecimento, quanto as tuas habilidades emocionais, de lidar com aquela situação de pressão. Então, eu sempre digo para elas assim, com certeza, hoje, se vocês forem fazer uma prova oral, agora vocês não estão preparadas. Mas depois de vocês passarem na objetiva, na discursiva, na prova de prática, sentença, aí vocês estarão prontas para uma prova oral. Perfeito. Então, essa questão do foco da disciplina, a gente sempre tem que colocar o foco no desafio que você tem agora. E não num desafio muito difícil que vai vir depois, mas que você não tem esse problema agora. Legal. Muito bom, doutora, muito bom. A gente vê, assim, são dicas valiosas, né? A gente vê, tá passando aí coisas que a gente analisa e realmente a gente, às vezes, não para pensar dessa forma e isso aí faz toda a diferença. Eu costumo dizer assim,
todo mundo é capaz de aprender, todo mundo é capaz de ter uma alta performance, todo mundo é capaz de se desenvolver. Só não se desenvolve, só não aprende uma pessoa, aquele que é preguiçoso. O preguiçoso não vai, esse aí tu desiste, né? Agora, a pessoa que chega com força de vontade, né, com persistência, com foco e consegue implementar uma disciplina, ela tende exatamente a alcançar esses pontos aí que tu passaste. E achei Só excelente. complementando, sabe qual é a diferença entre o preguiçoso e o procrastinador? Qual, doutora? É que o procrastinador, ele sente culpa. Ele não faz as coisas que ele tem que fazer, mas ele se sente culpado. O preguiçoso não. Muito boa, Então, se tu muito tá boa. sentindo culpa por não estar fazendo o que precisa ser feito, tu tem salvação. É verdade, é verdade. Aproveitando o gancho da procrastinação, que é um dos temas que a gente sempre gosta de trabalhar aqui, e cada convidado tem uma resposta, cada convidado analisa a situação de uma ótica, e a gente sempre gosta de passar isso para os nossos ouvintes. A procrastinação é a falta de motivação, né? Tu ficar empurrando as coisas. O brasileiro, culturalmente, ele é procrastinador. O brasileiro, ele é procrastinador, né? Por que eu digo brasileiro? Porque né, na cultura mundial, ou outros países, outras situações, eu não conheço, não posso afirmar, mas do brasileiro eu posso dizer. Sim. Né? E ao longo dos anos, a gente vem tentando lutar contra isso. Né? A gente vem tentando fazer coisas para tentar melhorar. E eu, né, conforme mesmo tu disse, a gente vai estudando, a gente vai evoluindo, crio meus mecanismos antiprocrastinatórios. A pergunta, né, que eu faço bem objetiva assim, a doutora Juliana, na questão pessoal dela, quais são as ferramentas mentais que ela utiliza que são ferramentas contra a procrastinação e quais são as ferramentas que tu saca rapidamente, joga nos teus alunos para metralhar aquele aluno procrastinador? Conta pra gente, doutora. Olha, eu sempre digo assim que eu sou uma procrastinadora em tratamento. Em tratamento, né? Porque é algo constante, realmente. É uma coisa que, por eu sofrer muito com isso, eu fui atrás de tentar entender como combater isso. Tá. Primeira coisa, Muito bom. primeiro lema: feito é melhor que perfeito. Tá. E isso, para pessoas que têm alto nível de excelência, é quase que uma ofensa quando eu falo isso. E é um grande desafio para mim, porque geralmente a maioria, né? Não dá pra gente generalizar, mas a maioria das pessoas que busca o concurso público, geralmente são pessoas que têm um perfil mais analítico, né? Um pouquinho contrário ao meu, assim. São pessoas que têm um perfil mais analítico. E as pessoas de perfil comportamental analítico, analista, elas não gostam de errar. Geralmente são pessoas inteligentes, mas são pessoas que têm alto valor de excelência e que não gostam de errar. Agora me diz uma coisa, como é que tu convence um aluno que tem um perfil totalmente analítico, nível de excelência lá em cima, que não gosta de errar, como é que tu convence essa pessoa a fazer um simulado quando ela está no início dos estudos? É difícil. É difícil. E além de ser difícil, a pessoa que ela tem um nível de excelência muito alto, ela tenta te convencer que ela não tem nada a ganhar em fazer um simulado que ela não estudou para aquilo ainda. Tem mais isso. Tem isso! Eles não, e eles são muito racionais. As pessoas analíticas, elas são muito racionais. Inclusive, ser hiperracional é um sabotador. É um sabotador, a pessoa busca justificar. O procrastinador, geralmente, ele tem justificativas racionais que convencem qualquer um para explicar o porquê ele não fez o que ele tinha que fazer. Puxa. E isso realmente é um desafio, né? Conseguir fazer com que as pessoas entendam que esse é o momento de errar. É no simulado que é para errar. Entendi. Né? Aí tá, daí eu boto eles para corrigir o simulado e fica tudo vermelho. Mas é uma vergonha. Não tem vergonha. Não tem vergonha, porque agora a gente sabe exatamente onde está o teu ponto fraco e agora é atacar isso. Então, realmente, né, o concurseiro, o procrastinador, ele vai
se travar muito porque ele não quer errar e fazer exercícios, fazer provas sem se sentir preparado. E aí também tem um outro problema, as pessoas elas sempre acham que elas não estão preparadas. Sim. Mas a gente tem que fazer mesmo sem estar preparado, senão a gente não faz. Tá certo. E com relação à procrastinação, para mim é isso. Feito é melhor que perfeito. Não é mal feito, mas se tu não te colocar em movimento, ficar esperando as condições perfeitas, elas não vão acontecer. Então eu sempre digo assim, tu faz com as condições que tu tem, né? Mas faz. E uma coisa que eu acho muito interessante, né? Nesse mesmo raciocínio. Busque primeiro ser constante para depois se tornar excelente. Isso é o que trava as pessoas de conquistar qualquer coisa na vida, né? No meio jurídico a gente vê muito, né? Porque as pessoas querem fazer algo perfeito, as pessoas querem fazer algo excelente, aquela melhor peça, o melhor recurso, e aí às vezes a pessoa enrola, deixa para o último dia e não sai do jeito que ela queria que saísse. Sim, tá? sim. Mas assim, busca ser constante, busca fazer todos os dias. Busca fazer um pouquinho todos os dias, né? Eu acredito que a constância vai te levar à excelência. Porque a maioria das pessoas querem só começar quando elas já estiverem excelentes. E muitas vezes eu vejo, né, muitas pessoas travadas em suas vidas, né? Eu acho que eu cheguei a comentar contigo, né? Quero fazer uma palestra com o título Perfeccionismo Mata. Legal. Perfeccionismo mata. Mata teu tempo, mata teus sonhos, mata teus projetos, porque as pessoas muito perfeccionistas, eu tenho vários na minha convivência, olhando para trás, eu nunca fui perfeccionista, tá? eu sou do feito melhor que perfeito. E eu vejo algumas pessoas, assim, eu vejo tanto que o quanto que eu já mudei, o quanto que eu já evoluí, já mudei de cidade mesmo, de estado, fui para o Mato Grosso, fui para o Rio de Janeiro, voltei, né? Fui aprovado na PGE, agora comecei no coaching, agora, né, tô com o Instagram, tô aí com o método Caju, já tive outros cursos também, né? Quantas coisas eu já fiz. E aí, às vezes, vejo pessoas, né, que têm esse alto valor de excelência e perfeccionismo travadas na vida, né? Porque o perfeccionismo, quando a pessoa tem uma crítica interna, né, muito alta, ela não consegue dar um passo. Ela não consegue dar o primeiro passo se ela não tiver certeza absoluta de que aquilo vai dar certo. E o concurso público não tem certeza. Não tem nenhuma certeza de que você vai ser aprovado. E é difícil a pessoa conseguir traçar o planejamento e traçar o caminho e andar nesse caminho, né, sem essa certeza absoluta de que vai ser aprovado. Mas essa certeza absoluta de que vai ser aprovado é algo mental, né? Claro. Eu nunca tive dúvida de que eu seria aprovada antes dos 30 anos. Essa era uma meta que eu tinha para mim e eu fui dando um passo de cada vez até alcançá-la. Né? Mas essa certeza, ela tem que vir de dentro da gente, né? Tá certo. Isso aí é mesmo. Eu acho que é muito legal. Hoje a gente vem analisando pessoas da área jurídica que vêm buscando esse desenvolvimento pessoal, né? Eu, desde o ano passado, comecei a fazer cursos, palestras e a performar de uma forma diferente até como pessoa, como um ser humano até dentro de casa, né? Um melhor marido, um melhor pai. E a gente vem trabalhando nessas questões. E eu vejo assim, cara, como é diferente conversar com pessoas que já estão nessa batida, entrevistar principalmente, as respostas elas são mais profundas. Né? A gente consegue atingir um outro nível de conhecimento. Achei fantástico. Tu falaste do método Caju. Primeiro a gente fala Caju, a gente lembra, né, do Caju. Eu achei legal, ela criou o método Caju, que é uma forma fácil, vamos assim dizer, carinhosa, uma forma legal de chamar e construir um método. Fala para nós do Caju, como é que surgiu a ideia de formar essa palavra e que tu criou esse método que vem aí fazendo enorme sucesso, tá bombando na rede social, vendendo aí um curso que é um método de sucesso, né? Isso a gente pode com certeza dizer, porque tem alunos e alunos aprovados em todo o Brasil. Fala um pouquinho do método Caju. Então, quer a explicação oficial ou a verdadeira? Eu quero as duas. A versão oficial, Caju significa conquiste, aprovação em carreiras jurídicas. Tá, perfeito. A verdadeira é para estudar Caju.
Ah! Muito bom! Ah, essa aí eu gostei demais. Mas, na verdade, é até uma coisa em off, né? Assim, por que que eu botei método Caju? Antes o método tinha outro nome, né? Mas eu digo que eu botei o nome método Caju para testar a teoria do abacaxi. Qual que é a teoria do abacaxi? Existe, né, que sempre se fala, né, no mundo do marketing digital, que a gente, quando quer colocar a nossa metodologia, nosso curso, a gente sempre fica pensando no nome do curso. O nome é que vai fazer a diferença. Então, na verdade, é o contrário. Eles sempre dizem assim, o nome, ele só não pode atrapalhar. Tá. Só não pode ser um nome que vai te atrapalhar. Agora, na verdade, o que importa são os resultados, a Sim. transformação que tu promete. A transformação que tu promete tem que ser, vai ser o teu diferencial. Se ela for boa e tu tiver provas disso, Sim. o curso pode se chamar método abacaxi, que ele vai vender do mesmo jeito. E de tanto ouvir isso, eu falei, quer saber? Então, vou botar método caju. E aí deu certo, graças a Deus, assim, né? Os alunos vêm tendo bons resultados, né? Tive agora a posse, né, do aluno que foi promotor de justiça em Minas Gerais, outro Sim. agora que tomou posse como procurador municipal de Canoas, né? PGM Que legal, Canoas, que legal. né? Então, e várias outras aprovações. Uma acabou agora de ser aprovada na magistratura do trabalho, na primeira fase, Que né? Mais de legal. 12 mil inscritos, né? Eram 1.500 que seriam aprovados na primeira fase, nem preencheu os 1.500. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? Nas carreiras jurídicas, não tem concorrência. Né? Ontem mesmo, né, as alunas estavam ali, mas as pessoas que são aprovadas são de menor idade, né, a data de nascimento lá, a gente já está com mais de 40, isso não importa. Nas carreiras jurídicas, quem é aprovado é sobrevivente, não é concorrente. Ah, Eu sempre digo legal. assim, e foi uma coisa que aconteceu no meu concurso, tanto na da defensoria, que eu fui até a prova oral, e depois na procuradoria. Quando começa ali a funilar, né, tem a fase objetiva, depois vai para a fase discursiva, né, a prova de prática processual para a prova oral. Quando chegar na prova oral, não tem mais concorrente. São os sobreviventes, são teus futuros colegas de trabalho. Tá? Então, pode fazer Hum, grupo de estudos, pode dividir resumo, pode começar a treinar para a prova oral junto, porque serão teus futuros colegas. que Isso legal. aconteceu na minha preparação, né? Os meus colegas procuradores dos outros próximos concursos, vejo que eles são amigos e que se tornaram amigos durante essas fases do concurso, né? Que Uhum. treinaram juntos. E eu falo assim, que são sobreviventes. E não é raro, por exemplo, esse concurso mesmo de promotor de justiça, que meu aluno foi aprovado, eram 100 vagas, foram preenchidas 44. E não é. A gente teve agora o célebre caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Que foram 7 para a prova oral. Não sei se já teve a prova oral, mas para a prova oral só foram 7. Puxa, Isso é muito dificílimo. comum, tá? Magistratura e Ministério Público é muito comum não preencherem as vagas. O TJ de São Paulo, por exemplo, não esse concurso atual, esse atual agora está na fase de sentença, mas o anterior foram 22 mil inscritos. Esse meu aluno passou também na prova objetiva, na discursiva. Foram 22 mil inscritos, eram 266 vagas, foram preenchidas 100. Puxa, uai, é difícil. Por isso que eu digo, não tem concorrência, né? O teu principal concorrente é tu mesmo. É, é, Sim, chegou é, lá é, no. é tu fazer o que precisa ser feito. Né? É Entendi. isso, né? E as pessoas de sucesso, os vencedores, os grandes atletas, me inspiram muito, né? Nos grandes atletas, assim. É aquela coisa, o que diferencia, né? O próprio técnico do Michael Phelps, ele fala, né? O que diferencia um vencedor de um perdedor é que os vencedores, eles fazem tudo aquilo que precisa ser feito, inclusive o que eles não gostam de fazer. Mas que precisa ser feito, então a pessoa não questiona, faz parte, tem que fazer, tem que fazer. É Sim, gostar do processo, tem que gostar do processo de estudar, né? entendi, entendi. Muito bom, Uhum. muito bom. Doutora, tem duas coisas que é importante a gente sempre pontuar e diferenciar: resiliência e persistência. A gente sempre toca nesses temas, e eu acho que para concurso público, que é o nosso foco da nossa entrevista de hoje, cara, resiliência para o concurseiro. O concurseiro ele tem que ser resiliente ou persistente? E a Juliana, ela é persistente ou ela é resiliente? Boa pergunta, mas tem diferença, mas eu acredito que precisa ter as duas habilidades.
Tá. Tu sabe o que significa resiliência? A gente continua insistindo, mas a gente vai verificando os nossos erros e vai ajustando. Na persistência, tu continua fazendo o mesmo processo todo dia e dá errado, mas tu tenta de novo. Dá errado, mas tu tenta de novo. Eu costumo dizer assim, o advogado, né, no processo, na atuação, Uhum. ele tem que ser persistente, né? Ele tem que acreditar na tese dele. Sim. Mas só que também tu não pode, pro teu recurso, copiar e colar. Tu tem que mudar alguma coisa, trazer alguma abordagem diferente, Uhum. e aí entra a resiliência, porque senão tu só copia e cola a tua contestação lá, que não foi aceita, e faz apelação, e não é assim que funciona na prática, a gente sabe disso, é muito mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a persistência nessa repetição de situações, ela te dá Uhum. um condicionamento para algumas outras áreas, Uhum. né? E aí eu vejo assim, ó, eu acho que um pouco dos dois. Exatamente. Não, perfeita essa tua colocação, né? Mas eu um dia descobri o significado de resiliência acho que na física, né? Um corpo ele é considerado mais resiliente conforme ele tem maior capacidade de absorver o impacto e voltar ao tamanho de origem mais rápido. Vou Hum, explicar. Por exemplo, como se mede a qualidade de uma bolinha de tênis? Pelo teor de resiliência. É a capacidade que a bolinha é de melhor qualidade, conforme ela tem a capacidade de absorver o impacto e voltar ao seu estado original mais rápido, tá. tá? E aí, uma vez eu vi uma frase, né, numa palestra que eu achei assim, ó, extremamente interessante. Seja uma bolinha de tênis. Por quê? Legal. Seja uma bolinha de tênis. Por que seja uma bolinha de tênis? Porque quanto maior for a pancada que a vida te der, mais foco, direção e velocidade tu vai ganhar. Ah, Uma bolinha de tênis com alto teor de resiliência, conforme maior for a pancada, mais velocidade e mais direção ela vai ter. é Então a verdade. gente vai receber nessa vida muita pancada. E a pessoa resiliente é a pessoa que consegue tomar a pancada e se recuperar mais rapidamente do que os demais, né? E acredito que eu tive muita resiliência, porque quando eu fui reprovada na prova oral, a pancada foi grande. Eu imagino. Foi uma grande pancada. E se eu realmente não tivesse essa capacidade de me recompor rapidamente, eu não teria em 2 meses teria sido aprovada na PGE. Muito bom, muito bom. E adorei a tua explicação. Assim, realmente. É uma boa analogia, né? Não, não, Quando eu não, não, ouvi não, essa, não, eu pensei, não. vou pegar isso pra minha vida. Não, achei excelente, doutora. Perfeito. A gente vai apresentando, vai aprendendo e vai apresentando situações que a gente vai dizendo assim, meu Deus, olha, a coisa não é fácil, mas a gente vai chegando. Uma Hum. pergunta ainda em relação à questão dos alunos. Tu já vem analisando assim, tu poderia dizer assim, são 3, são 4, são 5, são 7, são 10. Quais são os principais equívocos que tu vê quando o aluno chega ali, tu já tem um checklist e tu vai dizer assim, cara, tu tá sempre praticando isso. Quais são os principais equívocos que os alunos que são concurseiros cometem e que os impede de, né, progredir na questão da performance do concurso? Porque a questão que a gente tem que pontuar e falar, tem pessoas que conseguem aprovação em 1 ano, tem pessoas que conseguem em 3, tem pessoas que conseguem em 5, tem pessoas que conseguem em 10, e tem pessoas que ultrapassam um período, não consegue e desiste, Sim. né? Isso é Uhum. fato. Então, assim, quais são os principais equívocos que as pessoas cometem, que os concurseiros cometem, as pessoas que estão estudando para concurso, que tu identifica e tu diz assim, cara, isso aqui são, vamos assim dizer, pecados capitais, ou vamos dizer assim, isso são os erros mais reincidentes Sim. que as pessoas precisam ter atenção e que tem que tratar isso aqui. Primeiramente é a questão do foco, né? Escolher Tá, uma carreira e focar nela. tá, E o que leva as pessoas a não fazer isso, a não ter esse foco, é o imediatismo, tá? Porque os tá. concursos, eles levam um certo tempo, né, para ter novamente e tal, mas as pessoas querem o resultado para ontem, né? E Sim, esse imediatismo leva elas ao fracasso. Vai fazer ela ficar pipocando de uma área para outra, de um concurso para outro, e não vai traçar um planejamento estratégico naquelas matérias comuns para uma área de concurso, né?
Então, a primeira coisa é essa falta de foco, não focar em apenas um concurso. Outra coisa é excesso de fontes. Hoje em dia, antigamente, a gente não tinha tanta essa dificuldade, porque a gente não tinha tanto material disponível no mercado. Sim. Hoje em dia há muito material nos cursinhos e acaba sendo prejudicial, mas as pessoas acham que não. Então, assim, o excesso de material, né, estudar por várias fontes, é uma coisa que atrapalha o desenvolvimento. Por quê? O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, assim, tu vai aprender mais, né? Tu vai trabalhar mais a tua memorização de longo prazo. Se tu, por exemplo, um exemplo básico, né? Ler 3 vezes um assunto no mesmo material, grifando e esquematizando, do que se tu ler o mesmo assunto em 3 fontes diferentes. Teu cérebro ele não vai memorizar. Então, a gente tem uma brincadeira assim, por exemplo, né? A informação ela tem que estar bem armazenada no teu cérebro, para que quando tu chegue numa prova oral, venha a pergunta, né? Tu dá como é que um Ctrl F no cérebro, teu cérebro vai acessar direitinho aonde está aquela informação. Agora, se tu expôs o teu cérebro a várias fontes daquele mesmo assunto, esse Ctrl F vai demorar mais para procurar. Perfeito, perfeito. Entende? Então, assim, eu bato muito nessa tecla com os alunos, porque eles acham, né, que se estudando a mesma coisa em várias fontes, aí é a videoaula, aí é o PDF, é o livro, e o medo de errar faz a pessoa buscar várias fontes sobre uma mesma coisa e a pessoa não evolui. Ela fica naquele ponto e acha que nunca progride, nunca vai para outro ponto, né? Então, a conciliação de um bom material, foca naquele material, faz o material de revisão, né? Fazer as esquematizações. Outra coisa que, enfim, tem algumas coisas que inventaram no mundo do concurso que eu acho que a pessoa que inventou tinha que ser presa, tá? Uma delas é o estudo reverso. A pessoa que inventou o estudo reverso, ela tinha que ser presa. O que é o estudo reverso? É tu começar pelas questões. Então, algum gênio, não sei da onde, teve a brilhante ideia de dizer que o segredo para passar um concurso é o estudo reverso. E eu, pesquisando, eu vejo, geralmente, as pessoas que defendem o estudo reverso são as pessoas das áreas exatas. Tudo bem, a gente tem engenharia reversa, tá? As exatas, né, de certa forma, tu consegue fazer esse estudo reverso. O que é o reverso? Tu vê o produto final e tu tentar entender, compreender aquilo, né, a partir de uma engenharia reversa. Mas no mundo jurídico, Não como funciona. é que tu vai estudar constitucional através de questões? É difícil. Não é difícil, é impossível. E aí o que acontece? Quando eu vejo alunos que vêm dessa metodologia, eles não desenvolvem memorização de longo prazo, que é um estudo superficial. É um estudo pelo produto final, é um estudo pelas questões. Só que estudo pelas questões não trabalha a tua memorização. E o estudo fica superficial, porque as carreiras jurídicas, elas perguntam cada vez coisas mais profundas. Por exemplo, teve Entendi. uma prova que esse meu aluno que fez 14 provas, teve uma prova objetiva, eu acho que foi TJ do Paraná, mas enfim, foi uma prova de juiz que perguntou sobre John Rawls, do livro Uma Teoria da Justiça, que eu li no primeiro ano de faculdade. E aí, um grande professor de filosofia, o Barzotto, e eu me lembro que na época, assim, por que a gente está lendo esse livro e tal, não sei o quê. Ó, o livro caiu na segunda fase de magistratura. E a pessoa que está estudando por estudo reverso de questões vai estudar John Rawls? Nunca! Nunca! Então, as pessoas, elas... E por que as pessoas são fácil... Por que vende isso? Porque é fácil. Porque as pessoas querem algo fácil. As pessoas querem atalhos, tá? E eu não acredito em atalhos. Acredito em aceleradores, né? Em formas metódicas, em técnicas de aprendizagem acelerada. As técnicas de aprendizagem acelerada, elas, por exemplo, né, a programação neurolinguística, o que é PNL? Qual que é o fundamento da PNL? Quanto mais áreas do teu cérebro, quanto mais sentidos tu envolver no processo de aprendizagem, maior vai ser a memorização. Por quê? Se quando tu envolve olfato, visão, audição, né? E no meu método eu falo para as pessoas, né, falarem, para treinar também a memória auditiva e não só a visual. Quando a pessoa envolve vários sentidos, ela está envolvendo várias áreas do cérebro.
E quanto mais áreas do cérebro tu envolve no processo cognitivo, maior vai ser o armazenamento da informação, né? Maior vai ser a tua memorização. Então, perfeito. estudei muito isso, essa questão da neurociência, da programação neurolinguística, né, para desenvolver essas técnicas e passar para os alunos. Ah, que legal, muito bom. Bah, doutora, hoje eu tô aprendendo muitas situações aqui que, nossa, se eu tô aprendendo, eu imagino que você em casa deve estar adorando esse nosso bate-papo. Doutora Juliana aqui tá trazendo vários pontos de mindset, de estudo, equívocos que as pessoas não podem cometer, e como é que elas devem seguir esse caminho. Doutora, vamos falar um pouquinho a questão hoje, saúde mental e bem-estar físico. Como é que é a tua rotina? Como é que tu organiza hoje a tua semana? Para que tu te mantenha em alta performance? Porque sim, vamos lá. O que a gente busca aqui no canal? Identificar operadores de alta performance, pessoas que chegaram a uma questão de sucesso. Bom, tu tem hoje duas grandes situações. A tua carreira como procuradora. 5.000 processos na PGE. 5.000 processos na PGE, sobre a tua responsabilidade. E a questão do curso, de trazer os alunos na tua mentoria, no teu auxílio, a se desenvolverem e a passarem no concurso público. Como é que é a tua rotina? Alimentação, exercício físico, leitura. Tu acorda às 5 da manhã e toma banho frio, doutora? Conta pra nós. Porque eu vou te dizer, tem uma galera do Mindset que acorda às 5 da manhã, tá? Eu admiro os caras, mas eu não sou o cara que acorda às 5 da manhã. E eu vou te dizer, eu já tava me sentindo esses dias até triste com isso. Eu pensei assim, cara, só um pouquinho. Eu tenho que acordar agora às 5 da manhã para ser alta performance? Eu tenho que acordar às 5 da manhã para conseguir fazer as coisas que eu faço? Aí a resposta do meu eu interior foi o seguinte: não, Alexandre, tu não precisa acordar às 5 da manhã. Continua fazendo as coisas que tu faz, continua tendo o sucesso que tu tem, alcançando os objetivos que tu tá fazendo do teu jeito. Porque a tua forma é diferente da dos outros, né? Mas tem gente que acorda às 5 da manhã, né, doutora? Tu acorda às 5 da manhã? Meu Deus. Mas, enfim, assim, quando eu entrei muito nesse mundo do autodesenvolvimento, aprendi essas rotinas extraordinárias, né? Tem o livro Milagre da Manhã, já leu? Não. Quando tu lê, tu vai entender. Esse é o livro que faz o clube dos 5 AM, né? Será que esse livro vai me convencer a acordar às 5 da manhã, doutora? Vai, me convenceu. Mas assim, a questão não é o horário que tu acorda, tá? Mas sim o que tu faz, né, da hora que tu acorda até a hora que tu dorme. Independente da hora que tu acorda. Perfeito. E eu gosto de acordar cedo, tá? Já não consigo, vou tentando voltar para acordar às 5 horas da manhã, mas quando comecei nesse mundo, sim, eu acordava às 5 horas da manhã. E eu fazia, né, a rotina matinal, que é o que prega esse livro do Milagre da Manhã, tá? Mas assim, não tem uma regra de bolo, entendeu? Tem pessoa. Aí, claro, tu tem que respeitar o teu relógio biológico, né? Perfeito. Eu realmente me adaptei, rendo mais pela manhã, mas eu gosto de fazer essas coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer, que é meditar, ler e correr. Né? A corrida, Legal. eu acredito que tudo isso que tu tá vendo, essa Juliana não existia antes de correr uma maratona. Tá? Legal. Então, assim, a sua esposa corre? Não, ela faz academia mais na caminhada mesmo. Então, cuidado. Uma mulher que corre uma maratona, ela descobre uma mulher que ela não conhecia dentro dela. Uma pessoa que consegue correr uma maratona e não é só correr a maratona. Correr a maratona é a coroação de um projeto, né? Sim. Porque são meses de preparação, né? O treino é muito mais difícil do que correr a maratona em si. Mas eu acredito que a corrida foi um divisor de águas na minha vida ali. Quando eu coloquei esse objetivo e consegui concluir, ali virou uma chave que eu percebi, através, né, desse conhecimento que eu adquiri de mindset, eu percebi que tudo que eu quiser, se eu me propor, se eu realmente quiser, e for uma habilidade que eu possa desenvolver, eu vou desenvolver. Né? Então, eu acho que com treino, né, com toda a habilidade, e disciplina é uma habilidade, acho que toda habilidade a gente desenvolve com conhecimento, prática e repetição. Tá? E
acordar de manhã também é uma habilidade. A gente tem que e vai desenvolvendo aos poucos. Qual que é o principal problema? As pessoas, né, querem hoje botar o relógio para despertar às 5 horas da manhã e acordar. Sim. E não vai rolar. Não vai rolar. Né? Porque acordar, enfim, às 5 horas, o horário que tu vai acordar depende muito já da tua higiene do sono. Entende? Então, para te acordar às 5 horas da manhã, tu tem que pensar que horas que tu tem que dormir. E geralmente as pessoas não pensam nisso. Elas acham que elas vão continuar dormindo no mesmo horário que elas dormem e acordar às 5 horas da manhã, tá? E não é o horário que acorda, né? É acordar e ter ali uma conexão contigo mesmo. Eu aprendi a meditar, eu sou uma pessoa um pouquinho acelerada. Não sei se deu para perceber. Sou um pouquinho acelerada, então a meditação, e isso que eu medito todos os dias, imagina se não meditasse. Então a meditação foi algo que me ajudou muito a me conectar comigo, fazer minhas visualizações, né? Gosto de ler pela manhã, gosto de ler, e o esporte para mim é fundamental, né? E eu me encontrei na corrida. Aliás, o método Caju, o desafio Estuda que a Vida Muda, que foi o precursor, foi o meu primeiro curso online que eu tive, né? Eles foram todos desenvolvidos, pelo menos parte, os insights deles foram durante treinos de corrida, né? O primeiro curso que eu fiz, que era o desafio Estuda que a Vida Muda, foi desenvolvido ouvindo um podcast durante um longão de 20 quilômetros, o qual eu levei 2 horas e meia para fazer. Uau! Porque eu tinha tantas ideias que eu tinha que parar, gravar o áudio da ideia que eu tinha tido e continuar a corrida. Ah, que legal! E geralmente, eu não sei, por exemplo, quando eu tô com muita coisa acumulada, muito trabalho, a primeira coisa que a gente exclui da nossa rotina é o esporte, né? Ah, não, Sim. academia hoje não vai ter tempo. Não, hoje não vai ter tempo para academia. A primeira coisa que a gente corta, né? E eu, vira e mexe, eu tô cortando a corrida da minha vida. E quando eu vejo que eu tô, né, ficando muito ansiosa, ou muito procrastinadora, ou não tô aguentando, a primeira coisa que eu busco reincluir na minha rotina é a corrida. Ah, perfeito. Um baita dica aí pro pessoal, né? Realmente o exercício físico ele nos dá um condicionamento, nos auxilia bastante nessa caminhada da performance e do sucesso. Doutora, antes de a gente chegar ao final, sim, pessoal, já estamos quase chegando. Ah, Estamos quase chegando ao final aqui com as nossas perguntas, né? já Eu também estou adorando passou esse tão bate-papo. rápido. Tá passando muito rápido aqui. A gente vai, infelizmente, mas nós vamos marcar outras entrevistas aí com outras temáticas, sem dúvida. Doutora, o que hoje, analisando toda a tua trajetória, 2 perguntas. O que para ti é o sucesso e o que te deixa feliz? Vamos lá. Eu acho que o sucesso vem do estabelecimento de metas e alcançar essas metas, mas sem deixar de lado a tua essência, sem abrir mão dos teus valores, daquilo que é importante para ti, né? Mas realmente conseguir atingir aquilo, mas tendo orgulho da trajetória que tu teve, né, até conseguir aquele objetivo. E o que me deixa feliz? A minha cachorra me deixa feliz. A Chica. Chegar em casa e ver aquele rabinho abanando é uma coisa que me deixa muito feliz. Legal. Mas o que me deixa feliz é saber que o que eu estou fazendo está servindo de inspiração para outras pessoas, né? Ver um aluno, tem algumas frases que a gente ouve de alguns alunos que é o que move, né? Uhum. E até tinha contado para ti, né? Eu tenho a minha missão. Qual que é a minha missão, né? Que eu identifiquei através das minhas habilidades, das minhas características, né? Ser uma pessoa. Já que eu tenho essa habilidade de ser disciplinada, né, e persistente, então, assim, usar a minha capacidade de ser humana, persistente, disciplinada, para ajudar, inspirar, motivar as outras pessoas a despertar nelas a capacidade de acreditarem, serem capazes de realizar os seus sonhos. Né? Então eu digo assim, eu sempre digo para os meus alunos, quando eles se acham incapazes, eu acho que o concurso não é para mim, acho que eu não vou conseguir, né? As pessoas não acreditam nelas mesmas, porque às vezes elas são condicionadas a não acreditar nelas mesmas, né? Elas têm, principalmente mulheres, homens também, mas a gente vê mais nas mulheres a autoestima muito baixa, né?
ser criada, de ser chamada quando era criança de burra, de se achar incompetente, né? A própria procrastinação, quando ela se torna muito crônica, a procrastinação ela gera uma falta de autoconfiança. Porque a pessoa já começou tantos projetos e ela não acabou, que ela acha que o concurso vai ser só mais um projeto que ela vai começar e ela não vai acabar. Puxa. Então eu sempre digo assim, não tem problema, se tu não acredita em ti, tia Ju acredita em ti. Acredita na tia Ju, em mim eles acreditam. Então assim, ó, eu acredito que tu é capaz, se tu acredita em mim, vamos junto. Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom, muito bom. Doutora, antes de fazer aqui as nossas perguntas objetivas, que é do nosso bate-papo mais descontraído, que eu sempre gosto de entrar nessa parte pessoal, toda essa nossa conversa aqui me veio à mente agora, e é uma questão muito, muito boa que eu preciso falar, assim. Toda a tua trajetória e todo o teu desenvolvimento me permite dizer assim, doutora Juliana, ela é uma pessoa inestimável. Inestimável por quê, né? De acordo com um dos nossos estudos, a pessoa que ela é inestimável, ela possui 4 características. Bondade, a questão de ser uma pessoa graciosa, a questão de ser uma pessoa generosa e a questão de ser uma pessoa íntegra. Então, a pessoa inestimável, ela tem 4 características, né? E essas 4 características, durante toda a nossa conversa e já em outros momentos, eu vi presente em ti. A Obrigada. tua bondade e a tua generosidade. Olha, se ajudar as pessoas, né, doar o teu tempo, estando aqui, né, doando tempo para que as pessoas possam nos ouvir em casa, isso é generosidade, isso é bondade. A integridade vem da tua própria essência, da tua própria trajetória em buscar as questões de uma forma correta, muito bom. E a graciosidade, né, tem um provérbio na Bíblia que fala, onde Salomão fala da graciosidade na mulher. Só que na realidade essa graciosidade ela é interpretada hoje de uma forma lato. O que seria a graciosidade, né? Uma pessoa educada, uma pessoa fina, uma pessoa culta, uma pessoa agradável. E quando a gente chega nessa questão de ter uma pessoa inestimável, a gente diz o seguinte: as pessoas inestimáveis são aquelas pessoas que a gente quer perto da gente. E hoje, com certeza, eu posso te dizer que tu é uma pessoa inestimável, é uma convidada épica e que realmente a gente quer estar próximo para compartilhar conhecimento e para se ajudar nessa trajetória aí. Muito, muito, muito obrigado. Doutora, rapidinho aqui, vamos chegar nas nossas perguntas finais. Não vai me decepcionar agora, doutora. Não, tipo Marília Gabriela. Tipo Marília Gabriela. Agora é de frente com o Alê Simões aqui. Vem comigo. Vamos lá. Time de futebol. Grêmio. Ah, que maravilha. Uma mulher de estilo. Anitta. Anitta. Um lindo homem. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Um esportista épico. Michael Phelps. Michael Phelps. Um filme. Um filme. Essa aí eu não treinei. Não tem problema. Vamos ver um filme. O filme que mais marcou minha vida. Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado. Bom filme. Clássico dos anos 80. É verdade. Tu prefere churrasco ou sushi? Sushi. Sushi. Ótimo. Para uma gaúcha, né? Não, é feio, mas- né? não, Meu não- pai vai. O que vai falar sushi? Gosto de uma carne mal passada, Sim. mas hoje em dia eu prefiro sushi. Tá ótimo. Um vinho. Merlot. Merlot. Aliás, na nossa Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos, é a uva tinta de maior sucesso. São os vinhos. De vinhos, a gente, no próximo bate-papo, eu tenho estudado bastante e eu vou te compartilhar algumas coisas. Boa, adoro. Uma música. Uma música. Uma música que eu gosto muito ultimamente, The Dog Days Are Over, do Florence and the Machine, que fala que os dias de cão acabaram. Muito bom. E agora, trazendo assim, ó, um mindset, né? Uma frase de mentalidade que te alicerça, uma inspiração que tu usa na tua semana, no teu dia a dia, que tu trouxesse para o nosso público. Qual é a frase da doutora Juliana que tu poderia dizer assim, ó, essa frase é a frase que me traz inspiração?
Bom, vamos lá. Acho que falei algumas frases que me guiam aqui, né, na minha trajetória, mas no processo de coach a gente tem uma ferramenta que eu faço aos meus alunos, né, que se chama fichinhas da atitude. O que que são isso? São frases empoderadoras, né? E eu tenho a minha na minha, como é que eu vou dizer assim, do lado da minha cama, né? É algo que eu digo para mim todos os dias. Que primeiro é obrigada, Senhor, pela minha vida maravilhosa, né? E é todos os dias que eu digo isso, tá? Inclusive, às vezes, quando eu acordo, eu falo, obrigada, Senhor, pela minha vida maravilhosa. Eu acho que a Muito gente bom. tem que ser, né? Tem que ser grato, né? A gente às vezes espera que uma frase, né, daquele livro, o método, a forma Harvard, método Harvard de ser feliz. Bom, não é bem esse o nome do livro, mas essa é a temática do livro, né? As pessoas esperam, quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. E quando eu for feliz, eu vou ser grato. Mas, na verdade, é diferente. A gente tem que ser grato. Por ser grato, seremos felizes. Quando a gente for feliz, a gente vai ter sucesso. Então, por isso que eu agradeço todos os dias. Muito bom, Mas muito bom. e depois disso eu sempre falo uma coisa que me tocou muito e que eu já falei até aqui pra ti, né? A minha frase que eu digo todos os dias pra mim é: eu prometo ser fiel, me amar e me respeitar por todos os dias da minha vida. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu deixei de ser fiel a mim mesma. Deixei de ser fiel aos meus valores para tentar me enquadrar na vida de outras pessoas ou do que outras pessoas ou a própria instituição ou a própria sociedade esperava de mim. E aí eu me perdi, né? Uhum. E por que quando a gente casa a gente promete que a gente vai ser fiel ao outro, né? Quando que a gente para e promete ser fiel a nós mesmos? Eu acho que isso, né, é algo que eu tento, né, sempre me esforço para não deixar de ser fiel a eu mesma, ao que eu acredito a minha verdade. Muito, 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 muito bom. Doutora, muito, muito bom. Também aproveitando, é o primeiro podcast que eu gravo com as nossas canecas oficiais, Ah, né? muito bonitas. Eu tenho que desejar também ao episódio de hoje aqui a doutora Monique, a doutora Jéssica, a doutora Amanda, que me presentearam de aniversário com essas canecas, que são as Muito canecas que vão bonitas. acompanhar agora a nossa trajetória do nosso programa ao longo Uhum. do nosso tempo aí, pra gente finalizar esse ano com o Épico Mundo Jurídico e ano que vem, quem sabe, uma nova temporada com alguma temática diferente. Uhum. Doutora, tem alguma coisa que tu gostaria de me dar, de me presentear? Eu vi nos bastidores aí. Ah, pois é, eu trouxe aqui 2 exemplares, né? De uma das coisas uma habilidade que eu quero desenvolver, né? Que eu sou escritora. Então, Ah, 2 legal. obras que eu escrevi em coautoria. Essa daqui é Todo Mundo Merece um Coach, que são são vários artigos aqui dos coaches mais renomados do nosso país. Então, eu gostaria de te Muito, homenagear. muito E obrigado. esse aqui é o livro Mulheres Extraordinárias, que é uma grande honra, né? Que eu fui convidada para escrever um pouquinho sobre a minha história, que são várias histórias, né, de mulheres, né, de trajetórias de mulheres vitoriosas, e eu gostaria de presentear a Mari. Mari, minha esposa. Não, perfeito. Aí, meu amor, em breve tu vai estar recebendo aí pra gente fazer essa leitura De uma mulher extraordinária para outra. de uma mulher extraordinária para outra. E todo mundo merece um coach aí. Uhum, Vamos ler e vamos conversar depois sobre esses livros. uhum. Doutora, muito, muito obrigado Que agradeço. por ter aceito o convite. E a Uhum. gente sabe que tempo, correria, né? A gente que está na carreira jurídica aí não é fácil. A gente sabe que é difícil, mas a gente dá um jeito de arrumar uma brechinha na nossa agenda para Uhum. produzir conteúdo e que esse conteúdo seja inspirador para outras pessoas. Te agradeço muito por tu ter vindo aqui. Eu que agradeço novamente o convite, uma honra estar aqui, ser considerada, né, apta a a presenciar o épico mundo jurídico. E parabéns pela iniciativa, né? Eu sei o quanto produzir conteúdo, fazer gravações, o quanto isso demanda tempo, mas eu acho que é algo que a gente faz para posterioridade, né? Para deixar o teu legado. Sim. Quando alguém escrever, né, Alexandre Simões Pires lá no Google, né, vai encontrar lá que ele gravou o podcast, deixou lá muitas, muitas mensagens, deu oportunidade de muitas pessoas, né, colocar aqui o seu conhecimento à disposição e para perpetuar, né, porque a internet tem isso, né? Daqui a Sim. alguns anos as pessoas vão poder ouvir, né, todo esse teu conhecimento. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigado, obrigado.
obrigado, doutora. Bom, pessoal, a gente está acabando aqui mais um episódio. Eu adorei conversar com a doutora Juliana. Você que está no Ale Simões Cast, o podcast oficial do Épico Mundo Jurídico. Espero que vocês tenham adorado. A gente adorou esse nosso bate-papo. Não esquece de fazer duas coisas. Te inscreve aqui no YouTube, por favor. Ajuda o canal. Entra lá no Instagram, alesimões.cast. Também adiciona o nosso conteúdo lá, que você vai receber ao longo da semana shorts vídeos, né, com pequenas cortes aí dos nossos entrevistados, e a cada semana, de 15 em 15 dias, nós temos o lançamento de uma nova entrevista. Fica comigo, cola em mim, que você vai ser um sucesso. Um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau.